Fala galera, eu sou o Diego e hoje eu vou te ensinar a ser poser sobre o filme As Vantagens de Ser Invisível. O filme conta a história do Charlie, um menino que está começando o ensino médio. O Charlie é um menino meio estranho, meio solitário demais, meio quieto, mas isso vai muito porque ele ficou hospitalizado no ano anterior por problemas psiquiátricos porque o amigo dele se suicidou e mais alguns problemas familiares. E é bem por isso que ele espera que realmente seja um ano legal e principalmente que ele consiga fazer amigos. Bom, para o azar do nosso querido amigo Charlie, o ano começa horrível. Ele é bulinado na escola, ele continua Essa palavra fica clara quando você... Abre espaço pra mamilos aí. Sofre bullying. Sofre bullying. Ele sofre bullying, ele continua solitário, ele tem que almoçar sozinho. Nem mesmo os antigos conhecidos dele almoçam com ele, nem mesmo a irmã dele, que tá no último ano, almoça junto com ele. E a única coisa remotamente parecida com o amigo que ele faz é o professor de inglês, com quem ele se identificou bastante porque ele gosta muito de escrever. E é aí que a sorte dele muda. Ele conhece o Patrick e a Sam, que são as duas primeiras pessoas que não tratam ele como um saco de lixo. O Patrick é um veterano do terceiro ano muito legal, ele é gay e namora secretamente um jogador de futebol americano da escola. E a Hermione, a Sam, é uma menina muito bonita, hipster, que gosta de música legal e que deixa o Charlie totalmente encantado. Que bonito. Aí ele começa a conhecer os amigos desses novos amigos dele. Que aí tem algumas figuras interessantes, como a Mary Elizabeth, que é uma budista punk, e a Alice, que apesar de ser muito rica, ela rouba jeans no shopping. E aí o Charlie finalmente começa a ter momentos legais. Ele começa a ir pra festas, ele agora tem com quem almoçar todos os dias, ele fica loucaço com um brownie de maconha numa festa, e ele ouviu todos os amigos dele fazerem um brinde ao quão legal é o novo amigo deles. Bom, e tudo tá indo às mil maravilhas. O Charlie tá adorando ter os novos amigos dele, mas especialmente, como era de se esperar, o Charlie se apaixona pela Sam. E ele ajuda ela a estudar pra universidade, faz coletâneas de músicas pra ela. Só que ele não consegue entender muito bem porque que ela só fica com caras babacas que tratam ela mal. E ele chega até a perguntar pro professor dele, sem citar os nomes, ele pergunta por que as pessoas legais escolhem caras... Como é que eu escrevi? Ilegais. Ilegais. É só mexicanos. Ele até pergunta pro professor dele por que pessoas legais escolhem pessoas erradas pra namorar. E aí que vem a grande frase do filme, o momento hipster. Ele fala que as pessoas boas devem amar seus inimigos. As pessoas aceitam o amor que elas acham que merecem. E aí o Charlie entende melhor por que isso acontece. Bom, então tudo continua meio que bem pro Charlie, mas aí começam as primeiras decepções. Ele fica muito frustrado porque a Sam continua namorando os caras babacas, e ele começa a namorar com a Mary Elizabeth, aquela punk budista, que ele não gosta muito, mas ele acha que isso vai fazer bem pra ele, e ele tem medo de ferir os sentimentos dela pra terminar. Só que aí isso começa a ser um problema, ele começa a cansar do jeito controlador dela, do jeito que ela tira sarro dos livros que o professor de inglês dá pra ele, ela não deixa ele escolher a música, e ela tira sarro de tudo que ele faz. Ela praticamente não deixa ele ser ele mesmo. Mas mesmo ele estando infeliz e querendo muito terminar, ele não consegue fazer isso de nenhuma forma. E como todo bom noob, ele escolheu fazer isso da pior forma possível. Durante uma festa, eles estão jogando Verdade ou Desafio. No jogo de Verdade ou Desafio, o Patrick desafia o Charlie a dar um beijo na menina mais bonita da sala, assumindo que ele beijaria a namorada dele, a Mary Elizabeth. Mas na hora que isso acontece, ele sem pensar duas vezes, vira e dá um beijão na Sam. E todo mundo congela. A Mary Elizabeth sai puta da vida, a Sam olha pro Charlie com uma cara de desprezo. E é exatamente nesse momento que o Charlie volta ao início, sem amigos, sozinho. Então ele perde o contato com todos os amigos que ele fez nesse semestre. E começa a se sentir muito culpado. Só que isso começa a trazer à tona alguns sentimentos de culpa de que ele tinha lá quando ele era pequeno. Porque ele tinha uma tia de que ele gostava muito, era a pessoa favorita da vida dele. E ela faleceu num acidente de carro indo buscar o presente dele. E é algo que ele se sente culpado até hoje e é um dos motivos pelo qual ele ficou hospitalizado no ano anterior.
Então tudo vai muito, muito mal. Ele até tenta reconectar com os amigos, mas todos eles não conversam mais com ele por causa do incidente. Até que algo acontece. O pai da namorada do Patrick pega os dois juntos se beijando e deu uma surra no filho dele, enquanto o Patrick olhou sem poder fazer nada porque o próprio menino que estava levando uma surra falou pro Patrick ir embora. E naturalmente, os dois terminaram o relacionamento e o namorado do Patrick, com medo das pessoas descobrirem que os hematomas na cara dele tinham sido por causa do namoro, começou a praticar bullying com o Patrick, começou a tirar sarro dele na frente de todo mundo, até que isso deu uma briga. Todo o pessoal do time de futebol americano começou a bater no Patrick, e aí o Charlie, quando vê isso, ele entra em modo rage e bate em todo mundo. Ele tem um blackout e ele consegue bater em todo mundo e salva o Patrick. Depois, quando eles vão pra diretoria, o ex-namorado do Patrick se arrepende e até agradece o Charlie por ter parado toda aquela loucura. Mas esse episódio é a redenção do Charlie. Então tudo o que aconteceu lá, na verdade, o desafio foi perdoado, ele teve os amigos dele de volta, mas o blackout começou a fazer ele se sentir mal de novo, assim como no ano anterior. Bom, então tudo voltou a ficar um pouco melhor. O Charlie começa a sair bastante com o Patrick para ajudar ele nesse momento de término difícil. A Sam continua namorando com o namorado babaca, a Sam consegue passar na faculdade e o ano termina numa boa. A Sam finalmente descobre que o namorado dela estava traindo ela esse tempo todo. E um dia antes da Sam ir embora pra faculdade, ela e o Charlie finalmente sentam, conversam sobre os dois e finalmente se pegam. Tudo ótimo? Só que não. Quando eles começam a se pegar, isso começa a desencadear memórias dele da infância, porque a tia dele, aquela mesma que morreu, abusava dele. Logo depois que a Sam e o Patrick foram embora pra faculdade, o Charlie foi hospitalizado de novo e foi se tratando sobre tudo aquilo que aconteceu com a tia dele. Ele continuou com contato com os amigos dele e eventualmente ficou bem. E essa é a história. Alguns pontos importantes sobre abuso infantil, tanto do Charlie pela tia dele, quanto da Sam. Ela conta a história pro Charlie que o primeiro beijo dela foi dado pelo chefe do pai dela, quando ela tinha 11 anos. Outro ponto que eles tratam é um relacionamento abusivo da irmã dela com o namorado que batia nela. E o terceiro é a homofobia do pai do namorado do Patrick. Então essa é a história do filme. É uma história de amizade muito bonita, mas ele tem uma mensagem muito mais profunda que isso, que são a dos abusos. Na frase que as pessoas aceitam o amor que elas acham que merecem, a Sam só ficava com caras babacas porque ela achava que era isso que ela merecia, ela se sentia menor. O Patrick tinha que enfrentar um relacionamento em que ele tinha que fingir que nada estava acontecendo. Até no começo o namorado dele tinha que ficar muito bêbado para poder ficar com ele. E o Charlie nunca realmente chegou a falar que gostava da Sam, porque ele achava que ele não era digno de ficar com ela. Então é isso. Se você já tinha assistido o filme, legal ter curtido aqui comigo os momentos. E se você não tinha assistido, agora você consegue entrar numa conversa e saber do que as pessoas estão falando sobre esse filme. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou e tchau!